Precisamos, nos nossos cultos aos domingos, nossos cultos especiais, assim, cultivar esse espírito de reverência, manter o silêncio na casa do Senhor. Você que veio para o culto, você não pode ficar lá fora conversando, 2, 3, 4 irmãos conversando nos cantos dos muros, na hora do culto, o culto acontecendo aqui e outras coisas paralelas acontecendo na igreja. Deus não está se agradando disso, e Deus tem me cobrado assim fortemente no meu coração, e eu estou sentindo essa cobrança de Deus mesmo muito forte, e eu não quero mais desobedecer o meu Deus, não quero. Eu já até assim insisti muito e resisti muito ao Senhor, né? Porque a gente sabe que para manter a ordem no lugar como esse é muito difícil, é muito complicado. Porém, o Espírito Santo está aqui e ele habita em você, e eu sei que você tem temor a Deus, e você veio para a casa do Senhor para adorar o nome do Senhor. Amém? Quando você sai da sua casa e entra naquele portão, já tem que entrar com um espírito reverente, com o temor do Senhor. Passou daquele portão, entrou aqui dentro, irmão, já tem que ter aquele temor de Deus. Já tem que ter aquele cuidado que você está em território santo, sagrado de Deus. Então você veio para cultuar a Deus. Mas eu tenho observado ultimamente que algumas pessoas não estão vindo para cultuar, estão vindo para bater papo nos muros, lá nos cantos das paradas dos muros. E aqui não é lugar de bater papo, especialmente quando começa o culto. Vocês já perceberam que quando os grupos de louvor vêm para cá para louvar, o ministério está louvando e parece uma praça lá fora, muita gente para lá e para cá, e o ministério cantando, adorando, louvando. Deus não está se agradando disso, igreja. Eu estou falando para aqueles que ficam lá fora, para os irmãos que ficam assentados, não é para vocês. Eu dou parabéns para vocês em nome de Jesus, entendeu? E não fique com raiva de mim não, e nem pense que eu estou sendo mal educado não, irmão, viu? Porque eu estou obedecendo ao meu Senhor. Eu estou muito triste, eu sei que Deus está muito triste também, e quem tem visão e Espírito de Deus, unção, também está com a falta de reverência que nós estamos tendo na casa do Senhor. Isso não é para mais acontecer, querida. Eu creio que Deus não quer que isso aconteça mais. Se você vem e não consegue ficar dentro da igreja, se você não consegue ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus, então você fica em casa, meu irmão. Não vem para o culto não. Fica em casa. Se você não quer vir para adorar, para buscar a Deus, você fica em casa. Porque se você fica lá no pé do muro conversando, um grupo de pessoas, você vai dar mau exemplo para os outros. É ou não é? Vai dar mau exemplo para os outros. Entendeu? Principalmente se você for um diácono. Entendeu? Então não faça mais isso não, em nome de Jesus. Porque nós vamos manter a ordem agora, em nome de Jesus. Deus está cobrando, olha, mantenha a ordem e a reverência nesse culto. Porque eu quero fazer milagres, eu quero operar, eu quero libertar vidas aqui. Mas ninguém me dá atenção, diz o Senhor. Ninguém presta atenção em mim. Então está na hora da gente, em nome do Senhor, querido, ter reverência no reino de Deus, na casa de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse vídeo que passou, ele também tocou muito o meu coração, porque eu aceitei Jesus na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Eu fui criado na Escola Bíblica Dominical da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. O pastor Denis Matson, ele foi meu professor. Eu era criança ainda quando eu ia para a escola bíblica e ele ensinava a gente. Ele tinha até uma rural nessa época, e ele trabalhou aqui no Ceará, inclusive. Ele, pastor Rex, eu fui copastor do pastor Rex uns 6 anos lá, uns 3 anos na igreja do Pirambu. Quando eu pastoreava Pirambu, a igreja de Goiabeiras era a congregação de Pirambu. Então eu fui pastor aqui também lá no passado, quando eu era pastor em Pirambu. Era Pirambu e José Walter.
E eu faço parte dessa história do começo, de quase assim, da igreja aqui. A minha mãe me criou na missão evangélica, fui batizado, eu me tornei pastor na missão. Então eu amo essa organização, eu amo esta igreja de todo o meu coração. Passei 4 anos em outro ministério como treinamento de Deus na minha vida, e voltei para o lugar de origem, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração por essa organização. E é um trabalho abençoado. É uma organização que foi Deus que levantou, irmãos. Está em todas as regiões do Brasil. A missão está em todas as regiões do Brasil. Não está em todos os estados. Falta poucos estados, né? E ame esta igreja. Ame de todo o coração. Em nome de Jesus. Lute pelo crescimento dela, porque você vai estar investindo no reino de Deus. Amém? Aleluia. O tema é sementes da missão, né? Semeando as sementes da missão. E todos esse povo, pastores, líderes, né? Pastor Moisés, pastor Azemar. Pastor Azemar foi meu companheiro de seminário lá no STPN em Recife. Eu estava no meu primeiro ano de seminário, estava no último ano dele. E todos eles vieram semeando a paz de Deus em nossos corações. A paz de Deus. A paz que somente o cristão pode ter. Uma paz verdadeira. E aqui no Conjunto Goiabeiras, nós estamos precisando de muita paz no bairro. É ou não é, irmãos? De muita paz. E esta paz, ela só pode ser assim cultivada, ela só pode ser trazida para este bairro, vivenciada, experimentada através da igreja. E é a igreja que tem que primeiro viver essa paz de Deus. A paz de Deus tem que primeiro reinar aqui dentro, na nossa comunidade, na igreja, que é o corpo de Cristo. Porque se a paz de Deus não reinar aqui dentro, nós não podemos trazer paz para o Conjunto Goiabeiras. Não podemos. E nós temos orado, fizemos uma vigília, e temos orado 5:30 da manhã, 8 horas da manhã, todos os dias. E a gente está sentindo que as coisas já estão começando a se acalmar. Paulatinamente as coisas estão começando a se acalmar, em nome de Jesus, querido. E isso é importante. Agora, nós os cristãos precisamos aprender a viver a paz de Deus em meio às pressões da vida. Porque essa vida, ela machuca muito a gente. No mundo em que nós vivemos, nós estamos sujeitos a tantos infortúnios, a tantas infelicidades, pressões, que se a paz de Deus não reinar em nosso coração, nós não vamos suportar. E nós vamos fazer guerra em vez de paz. E nós não fomos chamados para fazer guerra. Nós somos chamados para ser pacificadores. Amém? Para trazer a paz dentro do lar, para trazer a paz na nossa rua, em nome de Jesus. Vocês sabiam que, por você ser filho de Deus, ser um cristão, a autoridade de Deus está sobre você, e você pode mudar a situação no seu bairro, na sua rua. Se a sua rua tem muita violência, você como cristão tem autoridade de barrar a violência na sua rua, através da oração e pregando o evangelho. Eu me lembro na rua que eu moro, rua Carlinhos Cruz, lá no Presidente Kennedy, e quando nós chegamos lá, quase todas as casas daquela rua estavam tudo assim, acabadas, né? Caídas, tijoladas, e a gente passava lá com medo, porque muitos ladrões se escondiam lá, e assalto acontecia. E eu me lembro, toda vez que a gente vinha para a igreja, a gente orava e estendia as mãos para Deus resolver aquela situação.
e consertar aquelas casas, abrir a mente dos donos, entendeu? Era um dono só, que era dono de um lado da rua. E nós orávamos, todo dia que passava ali, eu e minha esposa orávamos, eu e ela, e estendia as mãos. E agora, todas as casas foram reparadas. Então dá gosto você passar na rua, você não tem mais medo de passar na rua. E eu tenho certeza que não só eu e minha esposa, mas todos os crentes que habitavam, que moram ali, também estavam orando para que isso mudasse. Você pode mudar o ambiente que você mora, que você está. Você pode mudar. Se no seu trabalho tem um ambiente assim tenebroso, um ambiente negro, você que é luz, pode trazer luz ali. Você pode mudar o ambiente do seu trabalho, da sua casa, como filho de Deus, como cristão, porque você tem a paz de Deus dentro de você. Nós temos que aprender. Não são apenas as orações que nós fazemos aqui, querido, mas é você agindo lá na sua rua, você agindo lá no seu trabalho, você agindo na sua escola, como luz, como sal, dando bom testemunho, vivendo em paz, que o ambiente vai ser mudado. Pode ter certeza disso, porque a Bíblia diz que Jesus deu autoridade à igreja para fazer isso. Esta igreja pode mudar a situação neste conjunto de Goiabeiras. Nós podemos, irmãos, se cada um fizer a sua parte, levando a paz de Deus, pregando o evangelho. Mas para isso nós temos que aprender a viver essa paz em meio às pressões da vida. Então, não vai dar tempo eu pregar o que eu quero pregar hoje à noite, mas vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 13, porque Paulo aqui, ele está dando, irmãos, mostrando para nós, nesses textos, instruções sobre como enfrentar a paz em meio às pressões da vida. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos ficar em pé mais uma vez, por favor, em nome de Jesus. Passamos muito tempo sentados. Eu tenho que ler esse texto todo, porque eu preciso comentar cada versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 2 a 13 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ó Senhor,
Obrigado pela tua palavra. Nós precisamos de ti. Unge os nossos lábios, unge as nossas vidas. Senhor, unge este lugar. Eu sei que este lugar já está ungido, mas manifesta, Senhor, uma unção poderosa, uma unção que quebra o jugo, Pai, em nome de Jesus, uma unção que liberta, porque é isso que a tua unção faz. Unge os nossos ouvidos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Pode assentar, em nome de Jesus. Esse texto de Paulo é para mim uma das maiores peças positivas de otimismo, da fé concreta, que pode se manifestar no dia a dia da vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. E o interessante aqui é que Paulo, ele nos apresenta como um modelo de ser humano equilibrado, de uma pessoa equilibrada. Eu sei que Jesus, irmãos, ele é o único e ímpar para referencial da vida de todo ser humano. Não existe outra pessoa de maior modelo de vida do que Jesus na palavra de Deus. Contudo, o apóstolo Paulo se arroga, ele reivindica a si mesmo a possibilidade de ser como se fosse assim uma maquete, um arquetipo pecador do próprio Jesus Cristo. Quando disse algumas vezes em suas cartas: se quiserem imitar alguém, imitem-me a mim, pois eu sou também um imitador de Cristo Jesus. Paulo chegou a dizer isso, irmãos. Ele diz que ele era um homem caído, pecador, mas ele mostrava experiencialmente que o evangelho, ele não era uma coisa apenas para as pessoas imaculadas, perfeitas. Ao contrário, era algo tão real, tão prático, profundo, tão do cotidiano, que ele mesmo, Paulo, com o auxílio e a ação e a presença do Espírito Santo, ele podia ser um imitador de Jesus, viver os seus passos, encarnar o próprio equilíbrio mental e emocional no dia a dia do Senhor Jesus Cristo. Ele podia. Agora, irmãos, o que me espanta nesta carta aos Filipenses é que Paulo estava preso. E é o que nós vemos no versículo 7 do capítulo 1, e também no versículo 12 e 13, quando ele fala das suas algemas, do seu aprisionamento, de como ele estava ali agrilhoado. A própria guarda pretoriana o cercava e o guardava, diz a Bíblia. Paulo estava em Roma, porque no capítulo 4, verso 22, ele diz: todos os santos vos saúdam, ou seja, os crentes que Jesus já tinha produzido ali, bem debaixo das barbas dos imperadores, lá em Roma. Agora, querido, um homem preso, agrilhoado, é quem diz estas palavras: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O cara está preso e diz isso. Está dentro de uma cela e manda a gente se alegrar. É esse homem que está sem espaço, passando fome e humilhado, que diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então isso me impressiona. Agora, o que mais me impressiona ainda é porque no verso 21 do capítulo 1 e o 17 do capítulo 2 nos revelam que Paulo, ele não só estava preso, mas ele estava na iminência de morrer, perto